Fala moçada, tudo bem com vocês, né? Professor Edivan aqui. E hoje a gente vai dar continuidade, né, na resolução de um exercício relacionado a eletromagnetismo, que a gente está estudando sobre campo magnético terrestre, linhas de indução, né, orientação, e também quando a gente faz a aplicação de uma bússola. Então aqui a gente vai estar resolvendo mais alguns exercícios. Então vamos lá. Primeiro aqui a gente tem um exercício 4, onde ele fala o seguinte: assina, assinala a alternativa correta referente ao campo magnético da Terra. Então é o seguinte, aqui a gente tem um tipo de exercício onde ele vai cobrar sobre o campo magnético da Terra e com isso, né, eu vou tentar representar aqui para vocês o seguinte, que quando a gente tem esse tipo de exercício, o ideal, né, eu não vou falar que é o mais correto, é nós fazermos a apresentação não, né? A gente representar o campo magnético, o nosso planeta Terra e com isso os polos magnéticos e também os polos geográficos. Então vou tentar desenhar um círculo aqui, né? Fechou. O aplicativo ainda deu uma focinha aí. Aqui a gente tem um norte geográfico e aqui embaixo a gente tem um sul geográfico. Fechou. Do lado eu vou desenhar um sul magnético, que é do lado sul do norte geográfico, e aqui embaixo um norte magnético. Por que disso? Porque na hora de você estar resolvendo o exercício, a gente necessita dessas orientações. Então vamos lá, letra A fala o seguinte: os polos geográficos e os magnéticos são coincidentes. O que é coincidentes? Iguais, né? Então aqui ó, tá falando que é coincidente. Não são. Então a letra A já era. Porque é outra coisa. O geográfico é uma coisa e magnética é outra. Né? Então não tem como a gente classificar isso aí. Outra situação que ele traz para a gente é o seguinte: a letra B. Na atmosfera, as linhas de indução magnética têm sentido do hemisfério norte para o hemisfério sul. Então vamos lá. Aqui eu vou separar o nosso planetinha. Aqui em cima eu tenho o hemisfério norte, né? E aqui embaixo eu tenho o hemisfério sul. Fechou. Que eu vou representar agora? As linhas de indução do campo magnético, a orientação. A gente já sabe que a orientação do campo magnético, ele sai do norte magnético aqui de baixo, passa de baixo e vem aqui por cima e entra aqui dentro da Terra. Então é o seguinte, ele falou que na atmosfera, igual eu representei aqui agora, o campo magnético tem de indução magnética tem sentido do hemisfério norte para o sul. Não. Na atmosfera, como a gente viu aqui, ó, vou representar de novo, sai do norte magnético aqui embaixo, então sobe do hemisfério sul para o hemisfério norte e entra dentro da Terra. Aí lá dentro da Terra, ele vai do hemisfério norte, atravessa dentro do nosso planeta e chega no hemisfério sul. Então aí a letra B também a gente descarta. Na letra C fala, no interior da Terra, as linhas de indução magnética têm sentido do hemisfério norte para o hemisfério sul. Cara, a gente acabou de fazer isso. As linhas do campo magnético, né, de indução do campo magnético, elas têm orientação do hemisfério norte, dentro da Terra, indo para o hemisfério sul. Então, a alternativa correta é a letra C. Só que concluindo aí, a letra D, ele fala o seguinte: não existe campo magnético terrestre fora da Terra. Eu já deixei alguns vídeos aqui, né, linkados, vou deixar outro aqui, que fala sobre a aurora boreal, né? Então é o seguinte, quando a gente tem o campo magnético da Terra, cara, ele sai além da atmosfera. A atmosfera é onde a gente tem as partículas, né, do nosso ar aí. Então assim, o campo magnético ele é muito maior, né? Ele vai além da atmosfera do nosso planeta. Então tem sim, existe. Então essa alternativa D tá errada. OK? Então a resposta está 4, letra C. Continuando aí, a gente tem o exercício 5. No exercício 5, a gente tem o seguinte: uma pequena bússola é colocada próxima de um ímã permanente. Ímã permanente, ímã. Em quais posições assinaladas na figura, a extremidade norte da agulha apontará para o alto da página? Quer saber o seguinte: se eu colocar uma agulha magnética, né, uma bússola, ele tem aqui, ó. Vou tentar representar de uma forma melhor. Toda vez que a gente tem uma bússola, a gente representa ela como losango.
Então é mais ou menos o desenho que eu fiz aqui. Lembrando que um lado é norte e o outro é sul. Pode ser ao contrário também, um sul e norte. Então toda vez que a gente vai resolver um exercício desse, né, onde ele quer saber o seguinte: se eu colocar uma agulha magnética que tem essa representatividade de um losango nos pontos, qual dos pontos aqui é o norte dessa agulha vai apontar para cima? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer no exercício desse é desenhar a orientação do campo magnético. O campo magnético sai do norte, faz a volta, passa aqui no ponto C. Vou desenhar de um jeitinho melhor aqui, ó. O campo magnético sai do norte, vou fazer um pouquinho mais grosso também. O campo magnético sai do norte, passa aqui no ponto C, faz a volta aqui embaixo, entra aqui no sul magnético. São linhas fechadas. O campo magnético sai do norte, passa aqui no ponto B e entra aqui, ó, no ímã. Fechou. Então o que a gente fez? A gente fez as orientações do campo magnético. Opa! A gente fez as orientações do campo magnético. Ele sempre sai do norte e vai para o sul. Fechou. Agora a gente vai desenhar o quê? A bússola em cima desses pontos. Quando eu represento uma bússola em cima desses pontos, ela fica assim, ó. Ela alinha conforme é o campo magnético, né? Essa linha de indução que passa em cada ponto. No ponto A, ela vai pegar esse alinhamento e vai ficar na vertical. Então a gente vai ter isso. Ela vai ficar na vertical. Deixa eu tentar desenhar aqui, aproveitar que o nosso programa está ajudando. Ficou legal, ficou melhor. Então ela vai ficar alinhada dessa forma. Quem vai ficar virado para baixo, professor, na agulha? O sul, porque vai ficar atraído pelo norte magnético. E quem aponta para cima é o norte, porque é o norte procurando um sul. Beleza, vou desenhar nos outros pontos. No ponto B, o campo magnético sai do norte. No ponto B, ele está passando no sentido para baixo. Então no ponto B aqui, ó, nosso losango, ele vai ter essa representatividade. E o que acontece? Ele vai estar alinhado em cima dessa linha de indução, né? Do campo magnético. Então ele vai ficar alinhado assim. Para baixo vai ficar o norte, porque é o norte indo procurar um sul. E em cima vai ficar o sul. Ok. No ponto C, também vai ficar alinhado na vertical, porque pela representatividade do nossa linha do campo magnético, a gente tem isso. Para baixo vai ficar o norte na agulha e para cima vai ficar o sul. Porque o norte indo para baixo até encontrar um sul. E nessa última representação, que é no ponto D, ele também vai ficar aqui, né? A agulha, o losango alinhado, né? Conforme a linha de indução passa. Então no ponto D, o norte vai ficar virado para cima e o sul para baixo. O norte indo de encontro a um sul, né? E também tendo atração. Então aqui as alternativas que vai responder corretamente, a gente tem, alternativa não, porque a gente não tem, os únicos pontos são A e B, que vão representar corretamente, onde a bússola, né, ela vai ficar em cada um dos pontos e vai ficar o norte virado para cima da página, que é isso que ele está procurando. Então é o ponto A e D. Deixa eu apagar aqui que eu fiz errado, é A e D, A e D. Foi mal aí que eu confundi A e D, ok? Beleza, vamos para mais um exercício. Aqui agora a gente tem o exercício 6. No exercício 6, a gente tem o seguinte. Analise, cada uma das afirmações e indique se é verdadeiro ou falso. Tranquilo. Então vamos lá na primeira. Nas regiões próximas de um ímã, nas regiões próximas aos polos de um ímã permanente, a concentração de linhas de indução é maior do que em qualquer outra região ao seu redor. É o seguinte, toda vez que a gente tem um ímã, né? Vou representar em formato de barra. Toda vez que a gente tem um ímã, a gente tem o seguinte, um lado norte e um lado sul. As regiões polares de um ímã, nas regiões que é próximo de um polo do ímã, a gente já resolveu isso aqui. Tem uma videoaula minha aí também, explicando sobre isso. A gente já sabe que essa região polar aqui, ó, onde fica a concentração de linhas de indução, o campo magnético é mais forte. Então essa alternativa aqui, ela é verdadeira. Primeira é verdadeira. Porque ele falou, nas regiões próximas aos polos de um ímã permanente, a concentração de linha de indução é maior do que em qualquer outra região ao seu redor. Correta. Afirmativa 2.
né? Qualquer pedaço de metal colocado nas proximidades de um ímã permanente torna-se magnetizado e passa a ser atraído por ele. Tá errada, porque aqui, ó, ele enfatiza qualquer pedaço. Lembrando que a gente está no ensino médio, aprendendo o básico, o introdutório. A gente sabe que não tem a gente tem metais que não atraem facilmente para o ímã. Exemplo fácil é o alumínio, né? Então o ímã não é qualquer pedaço que vai ser atraído por ele. Então essa alternativa aqui é falsa por causa disso. A terceira alternativa, tornando-se o ímã permanente em forma de barra e partindo ao meio em seu comprimento, obtém-se dois polos magnéticos isolados, pois um polo norte e em outra metade das metades, um polo sul na outra. Vou ler de novo, aqui ficou um pouco confuso. Tomando-se um ímã permanente em forma de barra e partindo ao meio de seu comprimento, obtém-se dois polos isolados. Um polo norte em uma das suas metades e um polo sul na outra. Cara, é o seguinte, toda vez que você quebra um ímã, ele vai continuar sendo ímã e não vai ter como você ter um polo isolado. Não existe ímã só norte ou só sul. A gente já discutiu isso N vezes. Então essa alternativa também, ela é falsa. Ok? Então a gente fechou mais um exercício e a gente indo para o último exercício, vou tentar ser um pouco mais direto nele. Ele pede para você completar as lacunas corretamente. Então vamos lá, vou ler e já vou justificando aqui as respostas. Então vamos lá. Pensando sobre a questão dos polos magnéticos e geográficos, podemos afirmar que o norte geográfico, então vamos lá, não é o norte magnético, pois, como sabemos, uma bússola sobre a superfície da Terra está imersa ao campo magnético produzido por esta. Então, quando o norte de um ímã aponta para o norte geográfico, podemos concluir que o norte geográfico é um sul magnético. Sul magnético. Pois as linhas do campo magnético seguem naquela direção. Então, essas são as duas melhores respostas que a gente tem para encaixar nesse tipo de análise aqui. Ok? Então hoje a gente fecha mais uma série de mais alguns exercícios. Lembrando que esse tipo de exercício eu trabalho em sala com os meus alunos, introduzindo, a gente está aprendendo. Vou resolver outros exercícios aqui também. Então por hoje seria isso. Muito obrigado, deixa seu like, se inscreve aí, dá essa força pra gente ir. Valeu, abraço, até a próxima.